assistindo. Minha equipe ficou responsável por apresentar o tema sinalização e comunicação celular. Passa o slide. Nossa equipe é formada por mim, Jaqueline, Carlos Elivelton, Eduardo Menezes, Armênia de Souza e Thaís de Souza. O que são sinais e como as células respondem a eles? Então, quando falamos de sinalização celular, existem 3 principais eventos que vão acontecer nessa sinalização. O primeiro evento que acontece é a recepção do sinal, como a gente pode ver na figura, essa primeira bolinha laranja, né? Esse sinal vai ser captado por uma molécula que vamos chamar de receptor, que é esse roxinho. Esse receptor, quando ele se associa à molécula sinal, que é o ligante, geralmente ele vai mudar a composição dele no receptor, e o receptor vai desencadear o que nós chamamos de transdução do sinal. Esse sinal vai ser transduzido e ele vai ser retransmitido dentro da célula. E dentro da célula, nós vamos ter os mensageiros, que vamos chamar de mensageiros secundários, que são esses aí em verdinho, né? Eles têm uma via de transdução do sinal, e essa via desse sinal vai culminar na ativação da resposta celular. Então, resumindo, nós temos a recepção do sinal, né? Temos a transdução desse sinal e, por fim, a resposta celular, né? A transdução do sinal, na verdade, é a conversão de uma informação de um outro tipo, né? Ele vai transformar essa informação que foi gerada em outra, né? Existe ainda a possibilidade de uma molécula química, ou seja, um sinal químico, ao ser transduzido, ele vire uma resposta elétrica, né? Que, no caso, ele vai ser convertido em outra forma. Pode ser tanto químico ou elétrico, né? Pode passar o slide. Então, na figura a gente mostra, né, que nós temos a cascata de sinalização celular, que são em 5 passos, né? Então, a captação do sinal, esse sinal vai ser transduzido. Então, essa transdução vai ser o primeiro passo, por eventos moleculares, e esse sinal vai ser retransmitido. Essa retransmissão é o segundo passo. Aqui vamos ter vários mensageiros secundários que vão retransmitindo esse sinal, depois esse sinal vai ser amplificado. Essa amplificação vai ser o terceiro passo. E esse sinal amplificado, ele vai ser distribuído. Essa distribuição é o quarto passo. Então, ele vai ser distribuído em diferentes maneiras e diferentes vias dentro da célula, que vão culminar em resposta celular e em respostas celulares diferentes. Então, um sinal pode desencadear diversas respostas celulares. Além disso, cada uma dessas etapas ela pode ser modulada, né? Então, essa modulação é o nosso quinto passo. Ela pode ser modulada por outros sinais. Então, recapitulando, esses 5 passos são a transdução, a retransmissão, né? Ele vai ser retransmitido, amplificação, distribuição e modulação. Pode passar o slide. Pronto. Aqui eu coloquei os tipos de sinalização celular, né? E aí eu citei 3 tipos, né? Que é a parácrina, a autócrina e a sináptica. Né? Na sinalização parácrina, que por um exemplo que eu posso citar, eu tenho uma célula, e essa célula vai emitir um sinal, e esse sinal é liberado e vai atuar em outras células vizinhas, que estejam próximas, e possuem o mesmo receptor que aquele que foi gerado, né, que foi emitido. E já na sinalização autócrina, a célula produz ligante e ela mesma vai atuar na própria célula, né? Porque é como a gente fala, já dá o sinal de que auto, né? Ela auto se sinaliza, né? E ela vai atuar na própria célula dela mesma.
E ainda a gente tem a sináptica, que pode se considerar um tipo de sinalização parácrina. E aí um exemplo que a gente pode dar, né, tem até essa figura, né, que está aí colocado como uma célula neural, e na qual as células nervosas transmitem sinais que é a função entre duas células nervosas onde ocorre a transmissão desse sinal. Então, a gente pode notar que entre o neurônio e a célula-alvo tem esse intervalo, né, que a gente vai chamar de sinapse. Próximo slide. Olá, pessoal. Boa noite, professor. Vou começar com como os receptores de sinal iniciam uma resposta celular. Embora uma certa célula, um organismo multicelular, seja bombeado com muitos sinais, ela responde somente a pouco dele, na verdade. Porque nenhuma célula produz receptores para todos os sinais. Qual tipo de célula que produz que tipo de receptor? Geneticamente determinado pelo processo regulatório do gene que codifica um receptor, em particular, é o RNA. Resultante é traduzido. A célula terá um receptor, a proteína receptora que liga a um sinal químico, que faz a forma específica. Quase da mesma maneira de um enzima, que se liga a um substrato. Pode passar adiante. Vou falar do contato direto desse tipo. Quando falamos de comunicação nos termos de emissor, receptor, uma mensagem, uma resposta, uma comunicação celular, o emissor ele vai ser uma célula e o receptor vai ser outra célula. A mensagem pode ser um composto químico, um elemento químico que ele vai iniciar uma resposta na célula. O tipo de comunicação na célula que pode ocorrer é o contato direto, vou explicar disso. Temos duas células, essa vai ser emissora, ao lado esquerdo, vai ser emissora, e ela tem várias moléculas que vai se passar para a célula vizinha, que é a direita. Essa molécula passa por meio de junção de gap, que é quando está na célula animal, plasma moderno, alguma coisa assim. Vamos para a célula receptora. Ela vai iniciar algum tipo de resposta ou algum tipo de comunicação, ocorre um contato direto. Acontece entre célula que tem proteína, membrana complementar. Vamos supor, duas células que estão na corrente sanguínea, a proteína dessa célula é complementar à proteína dessa célula. Então, quando ocorre isso, a proteína se modifica de alguma forma e isso desencadeia a resposta celular. Pode passar adiante. Vou falar do parassíntese. Muitas vezes, as células que estão perto da outra, né, se comunicam por meio de liberação de mensageiro químico, que é os ligandos que podem se difundir, né, através do espaço entre as células. Esse tipo de sinalização, no qual a célula se comunica entre distâncias relativamente curtas, se chama sinalização parassíntese. Ela permite que a célula condene localmente a atividade a sua célula vizinha, né? Embora seja usado em muito tecido, em contextos diferentes. Pode passar. A sinalização sinapática. Sinalização sinapática. Exemplo de sinalização sinapática. Na qual a célula nervosa transmite sinal. Esse processo se chama sinapse, que é a junção entre as duas células nervosas, onde ocorre a transmissão de sinal, quando o neurônio dispara, né, por impulso, né, move, né, rapidamente pela célula, viajando por uma fibra longa, se chama ação. Quando o impulso alcança a sinapse, ele pode provocar a liberação
dos neurotransmissores. Faz rapidamente e cruza, né? Pequeno passo entre a célula nervosa, quando os neurotransmissores chega à célula receptora, eles ligam, né? O receptor, e causa uma alteração química dentro da célula. Pode passar. A sinalização endócrina. Quando a célula precisa transmitir por sinal longa distância, ela muitas vezes usa o sistema circulatório, como rede de distribuição para mensagem que ela envia. Na sinalização endócrina de longa distância, os sinais são produzidos por células especializadas e liberados à corrente sanguínea, que transporta esses sinais para a célula, parte do corpo e tal. Sinais que são produzidos em alguma parte do corpo, que viaja, né, entre a circulação para atingir em alta distância, conhecido como hormônio. Em humano, a glândula endócrina, que libera hormônios, incluindo a tireoide, o hipotálamo, assim como gonada, testículo, né, e o ovário. Cada glândula endócrina libera mais ou menos um tipo de hormônio, muitos dos quais são reguladores que fazem desenvolvimento da fisiologia. Por exemplo, a hipófise libera hormônio de crescimento de GH, que promove o crescimento, particularmente, né, do esqueleto, da cartilagem, como a maioria dos hormônios de GH afeta muitos tipos de células diferentes no corpo, né? E tanto a célula cartilaginosa são exemplos de GH como funciona. Ele se liga a receptores, precisa, células, estimulando. É isso. Pode passar. Vou falar um pouco do transporte da substância através da membrana plasmática. Tem o quimiorreceptores, que são receptores que captam estímulo químico, né? São localizados na língua, no nariz, são responsáveis pelo sentido paladar, do olfato. E tem o termorreceptores, que são receptores que captam estímulo térmico, que são distribuídos em toda a parte da pele. E tem o mecanorreceptores. Receptores, isso. São receptores que captam estímulos mecânicos, como compressão, estiramento de pele, órgãos externos e tal. E tem a fotorreceptores, que são receptores que captam estímulos luminosos, que são encontrados nos olhos. Pode passar. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Eu vou falar como acontece a transdução dos sinais na célula. Como acabamos de ver, o mesmo sinal pode produzir diferentes respostas em diferentes tecidos. Quando a epinefrina, por exemplo, liga-se ao receptor nas células musculares cardíacas, ela estimula a contração muscular. Mas quando se liga a receptores em células musculares lisas, nos vasos sanguíneos do sistema digestivo, diminui a contração muscular. Essas respostas diferentes ao mesmo complexo sinal receptor são medidas pelos eventos de transdução de sinal. Esses eventos, cruciais para a resposta das células, podem ser diretos ou indiretos. Aqui temos o exemplo de uma transdução direta, que trata-se de uma propriedade do próprio receptor e ocorre na membrana plasmática. Nós vemos aqui o primeiro passo, que é um sinal que liga-se a uma proteína receptora. Então, no segundo passo, causando ativação na sua região citoplasmática, que ativa diretamente uma proteína efetora que inicia a resposta das células. E a outra trata-se de uma transdução indireta, que é a mais comum. Uma outra molécula denominada segundo mensageiro media uma interação adicional entre o receptor e a resposta das células, né? Que aqui nós vemos, nós vemos um sinal mensageiro, liga-se a uma proteína receptora, levando à formação de um segundo mensageiro
que amplifica o sinal, né? Nós sabemos que, em ambos os casos, o sinal inicia uma cascata de eventos em que proteínas interagem com outras proteínas até as respostas finais serem alcançadas. Através dessas cascatas, um sinal inicial fraco pode tanto amplificado quanto distribuído para causar respostas diferentes na célula-alvo. Bom, boa noite a todos. A parte 15.4 do livro, ela é uma parte bem pequena, mas ela é bem importante. E ela fala sobre como as células são alteradas em respostas a determinados sinais, não é isso? Bom, essas respostas se dão de três formas primárias: abertura de canais de íons, alterações nas atividades de enzimas e transcrição diferencial de genes. A primeira etapa são os canais de íons, né? Para essa etapa, os neurônios sensoriais dos órgãos dos sentidos, eles são estimulados por meio da abertura de canais de íon, e o livro, ele traz como exemplo o sentido do olfato, né? O olfato é um sentido bem desenvolvido dos mamíferos, alguns têm mais de 1000 genes receptores de odor, e aí, explicando de uma forma teórica, quando uma molécula de odor se liga ao seu receptor, uma proteína G é ativada e ela ativa a adenilciclase, que catalisa a formação do segundo mensageiro, CAMP, e essa molécula se liga a canais de depois disso, o influxo de Na+, de Ca+, faz o neurônio se tornar estimulado e envia um sinal para o cérebro compreender o odor especial do ambiente. Ou seja, essa é a etapa dos canais de íons, certo? O livro traz até uma coisa bem interessante de se falar, que isso explica o porquê algumas pessoas conseguem ter o olfato mais apurado do que outras, né? A gente nasce com determinados pares de genes que decodificam o odor, né, no ambiente, mas nem todas as pessoas apresentam todos. Alguns apresentam mais, outros apresentam menos. Bom, a segunda parte dessas respostas aos sinais é a atividade enzimática que se modifica conforme essas respostas, né? E, resumidamente, nesse processo, as proteínas elas vão modificar suas formas e também as suas funções para se adequar às respostas celulares específicas. E, por fim, a terceira parte, através dos sinais, pode ocorrer a transcrição de diferentes genes, onde receptores de membrana plasmática se encontram, envolvidos na ativação de certas respostas de expressões gênicas. Em alguns casos, essa transcrição ela é estimulada e, em outros casos, ela é inibida, certo? E aí, por exemplo, nas plantas, a luz ela atua como um sinal para iniciar a produção dos cloroplastos. E em outros casos, né, com a influência da luz solar, né, sob a luz solar, as ondas de luzes vermelhas elas são absorvidas por proteínas receptoras que são chamadas de fitocromos. Um fitocromo ativado se liga a proteínas citoplasmáticas reguladoras, que depois disso elas entram em contato com o núcleo e depois se ligam a genes presentes na síntese de proteínas, né, que é importante para o cloroplasto. E aí, por fim, a síntese dessas proteínas é importante, né, para o processo que deixa a planta verde. E, bom, resumidamente, essa é a parte 15.4, né, que fala um pouco sobre a alteração das células em respostas aos sinais. Oi, boa noite, professor. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre a parte 15.5, que é como as células se comunicam diretamente. Bom, a maioria das células, elas estão em contato com a outra. Na parte 5.2, que foi mostrada aqui,
Existem várias maneiras pelas quais as células aderem umas às outras, como as proteínas de reconhecimento, que se projetam na superfície celular, as junções e as junções. Muitos organismos multicelulares, eles apresentam junções especializadas para comunicar a célula diretamente. Em animais, essas estruturas são conhecidas como as junções GAP, e em plantas, elas são conhecidas como os plasmodesmos. As junções GAP, elas são também conhecidas como comunicantes ou nexos. Elas são estruturas que permitem a comunicação entre células através das conexinas. As conexinas, elas também são chamadas de proteínas de ligação GAP. Elas fazem parte de uma família de proteínas transmembranárias estruturais que se juntam para formar ligações de GAP em vertebrados. As conexinas, elas são essenciais em processos fisiológicos, como a depolarização do músculo cardíaco, permitindo um rápido fluxo de íons e assegurando uma resposta rápida e sincronizada dos músculos a esses estímulos. Elas ajudam o músculo também a ficar mais rápido e mais fluxo, com o apoio de íons que auxiliam a essas respostas mais rápidas. E é através das junções GAP que as substâncias celulares, como por exemplo os íons, eles podem passar de célula para célula, fazendo com que os grupos celulares eles formem um conjunto funcional, como mostra aí na imagem as duas células sendo ligadas pelas conexinas. Pode passar então. Aquilo foi na célula animal. Agora, na célula vegetal, existem os plasmodesmos. Os plasmodesmos, eles são únicos nas células vegetais. Eles são formados entre células irmãs durante a citose, ao término da divisão celular. Cada um desses canais que aparece na imagem, eles são constituídos de cordões de citoplasma e de uma porção do retículo endoplasmático denominado desmotúbulo, que se encontra aqui, embaixo do plasmodesmo. O desmotúbulo, ele permite a comunicação entre os retículos de ambas as células interligadas. E os plasmodesmos, eles geralmente se localizam no campo primário da célula, que é a área mais degradada da parede primária da célula vegetal. E os plasmodesmos, eles se diferem das junções GAP de forma fundamental. Ao contrário das junções GAP, que a parede celular dela, elas são constituídas por proteínas integrais da membrana plasmática. E os plasmodesmos, eles encontram-se revestidos pela própria membrana plasmática. As junções, elas precisam da proteína para manter o seu canal, as paredes do seu canal em funcionamento. E os plasmodesmos, eles encontram revestidos pela própria membrana. E, bom, essa foi a nossa apresentação sobre sinalização e comunicação celular, onde a gente detalhou, explicou um pouquinho como acontece cada etapa dessa comunicação entre as células. E é isso, espero que vocês tenham gostado e boa noite.